Pessoal, boa tarde, bom vê-los por aqui também. Nós temos aqui a presença da Rayana, tá, que é da Strategia. Se preparem para se encantar com essa ferramenta maravilhosa que promove interação entre os estudantes, bem bacana. Eu mesma sou uma fã número 1 e já usei nas minhas aulas esse semestre, e o que eu tenho escutado também dos professores é uma experiência bem positiva. Então a ideia da gente hoje, a Ray vai fazer uma contextualização, tá, da ferramenta e vai mostrar para a gente já sairemos hoje aqui com alguns créditos também, para usar com as nossas turmas, para experimentar, para ainda no finalzinho desse semestre, e que já ficam para o próximo semestre também, né. Eh, Rai, fique à vontade para começar. Olá, gente, boa tarde. Todos estão bem? Eu sou Rayana Miranda, vocês podem me chamar de Rai, eu até prefiro. Eu sou habilitadora de projetos aqui, na TDS e eu habilito projetos em Strategia. Eu vou passar com vocês hoje, o objetivo de hoje é dar um contexto geral sobre a plataforma e a gente passar por alguns pontos de conceito, mas principalmente abrir estratégia, mostrar uma criação base em estratégia e vocês participarem dessa jornada também, no processo de responder, assim, num lugar de aluno também, mas visualizando e entendendo como um gestor cria uma jornada lá dentro. Então, a gente quer ter toda essa experiência com vocês, e aí também cabe depois, se surgir dúvidas, a Pri pode passar meu contato, também tem um e-mail de suporte, a gente também pode tirar dúvidas de vocês no decorrer do uso, né? Mas esse é um momento para que vocês realmente conheçam a plataforma. Eu vou começar a compartilhar minha tela, só peço um minutinho. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Joia, obrigada. Bom, a TDS é a criadora da plataforma Strategia, e a gente acredita muito que o futuro vem do futuro, mas é criado agora, e aí foi um dos pontos que inspirou os professores Silvio Meira e André Neves na criação da plataforma. Hoje em dia a gente se considera um service on a platform, então a gente também trabalha super em cima de estratégia. Estratégia é uma plataforma que integra inteligência individual, social e artificial, facilitando colaboração, aprendizado e tomada de decisões em diversos contextos organizacionais. Então, estratégia hoje é usado para educação, que é o foco de vocês, para negócios, para processos de seleção, diversos perfis diferentes. Hoje a gente vai focar em educação. E como é que funciona a estratégia? A estratégia funciona proporcionando um ambiente para compartilhamento de ideias, debates e tomada de decisão. Exatamente como a Priscila falou, é uma ótima ferramenta de interação entre os alunos. Então, ela permite, e ela foi pensada realmente não só para permitir, mas para incentivar a discussão, o debate, sempre no bom sentido da palavra, tá, gente? Realmente na troca de conhecimento e de informação, que como foi pensada por professores também, a gente sabe que é a melhor forma de construir aprendizado. É quando a gente troca, né, com o nosso professor, com os demais alunos e assim por diante. Com times de empresas, enfim. E para que serve estratégia? Essa estratégia serve para aprimorar a colaboração, facilita a aprendizagem em instituições de ensino e auxilia na seleção de pessoas em ambientes corporativos também. Os dispositivos, essa é uma pergunta que sempre aparece, por isso que eu coloquei esse slide, Pri. Sempre importante. Estratégia funciona super bem no computador, tá, gente? É o nosso dispositivo principal. E roda melhor também no Chrome. Porém, funciona também super bem no celular. E aí, o celular não precisa de aplicação própria, realmente é no navegador. Então, eu estou mostrando isso muito mais pela ótica do seu aluno, né? Pode ser que o seu aluno esteja numa correria, enfim, não possa ficar com o computador, ele consegue também participar da aula, colaborar e construir e produzir dentro de estratégia pelo celular, tá? E qual é o conceito principal, assim, o que é o pilar de conceitual da plataforma Estratégia? A gente usa como esse pilar principal o duplo diamante, né? Como a gente chama aqui no design. Eu sou designer, eu acabei não falando isso, desculpa, gente. Que é divergir
Isso vale para qualquer perfil de uso de estratégia, tá? Mas divergir, ou seja, abrindo o nosso diamante, abrindo o nosso leque com liberdade criativa, para propor hipóteses e debater hipóteses. Então, a gente acredita que essas pessoas todas trazendo a sua inteligência individual e sua inteligência social para dentro de um debate, né, a partir de uma orientação desse professor, a partir de uma questão orientadora dentro de estratégia, respondendo essas perguntas, eles podem propor diversas hipóteses para a construção desse conhecimento. E aí a gente vai ter uma gama enorme de opções, né, de percepções de experiências, e a partir disso a gente pode dar foco estratégico. Esse foco estratégico pode parecer muito mais para o lado de negócios, de corporativo, mas também funciona super bem para a educação. Porque mesmo que a gente não feche com uma convergência tradicional, porque a gente tem essa opção em estratégia de criar um ponto de convergência, um lugar onde a gente toma decisão, mesmo que a gente não crie um ponto de convergência tradicional, a gente pode sintetizar esse debate usando inteligência artificial. Então, a gente pega toda a inteligência individual de várias pessoas, a inteligência social que eles constroem em comunidade, e a gente usa a inteligência artificial para potencializar tudo isso, para expandir, para analisar, para criar junto com os professores também em estratégia. Então, dá um foco estratégico, tanto para o professor, que talvez precise desse panorama para seguir as próximas etapas de aula, ou para os alunos, para entender por onde o debate está indo, qual é a essência do debate com seus colegas, ter esse registro também e ir acompanhando, tá? Então, é sempre essa ideia, abrir o leque, abrir o diamante, com liberdade criativa e convergir, escolhendo hipóteses, alinhando escolhas, alinhando debates. Tudo isso para construir debates estruturados em comunidades de colaboração estratégica, ok? A prática estratégica para chegar nessas jornadas é desenhar e executar estratégias nas organizações e estratégias de aprendizado, com colaboração criativa e flexibilidade combinatória. O que é flexibilidade combinatória? Construir a jornada de aula de vocês com o máximo de liberdade possível, da forma que vocês acreditam que é a melhor forma de entregar esse conteúdo. Então, inteligência artificial também entra para facilitar o processo de produção do professor, otimizar, trazer mais produtividade, realmente facilitar esse processo. E os perfis de uso, como eu falei para vocês, o principal, principalmente para vocês, é a estratégia para ensinar e aprender, tá? Mas estratégia também é usado para tomar decisões, também é usado para transformar negócios e times, e também é usado para selecionar pessoas. Hoje, eu vou... Não, esse aqui ainda tem mais um slide. Eu estou vendo alguns popzinhos aqui no chat, mas é tudo bem, não é pergunta ainda. Fiquem à vontade para trazer perguntas, tá, gente? Para levantar a mão, a gente realmente conversar, isso aqui é uma troca. É muito importante que vocês saiam daqui realmente à vontade com a plataforma. E a inteligência artificial, como eu já comecei a falar, ela é uma facilitadora dessas jornadas, desses processos em estratégia. E hoje em dia, ela é usada para criar pontos de partida, textos e questões estruturantes que vão orientar esse debate dos seus alunos, e pontos de avaliação, realmente para avaliar o conhecimento, avaliar a performance do aluno com perguntas e textos de apoio. A inteligência artificial também é usada para gerar resumos das discussões, para todos os membros da jornada terem acesso, como eu falei para vocês, e resgata a essência desse debate e apresenta uma análise estruturada. Então, IA aqui é usada para organizar, né, conteúdo, organizar informação. Aqui ela cria e aqui ela organiza. Para gerar análises inteligentes do debate, com resumos, papéis motivadores, papéis críticos e propostas e análise de maturidade do debate. Também uma forma de organizar a informação, resgatar a essência do debate e trazer um resultado palpável para o gestor e para os alunos, para o professor e para os alunos, e para avaliar respostas em pontos de avaliação. Também a avaliação do gestor da jornada, ou mesmo a autoavaliação. O aluno também pode se autoavaliar. E aí a gente vai passar por esses pontos, eu vou mostrar para vocês criando, e aí a gente vai também responder esses pontos em estratégia ainda hoje, tá? Além desses usos de IA, a gente tem um novo saindo do forno quentinho, que é construir respostas a partir do apoio, né, do trabalho de agentes inteligentes em estratégia, com perfis diferentes. E aí eu vou mostrar para vocês também como fazer. Tá joia? Vamos lá, eu vou mudar minha tela agora. Se eu conseguir. Foi? Foi. Bom, essa aqui, vocês conseguem ver? Mudou a tela para vocês? Mudou, né? Sim.
Joia, obrigada. Sim. Aqui é a carinha de uma jornada em estratégia. Ela ainda está em branco, né? Você está com 2 pontinhos aqui de organização, muito pouquinho, mas esse é um espaço de jornadas, né, dentro de estratégia, com as aulas, enfim, com as salas de aula todas aqui dentro. Então, para ter acesso à jornada que eu criei para a gente fazer essa capacitação de hoje, eu venho aqui no meu menu lateral, em minhas jornadas, como admin, e a gente entra aqui na capacitação multiplicadores, e aí cada um, quando vocês criarem suas contas em estratégia, vocês vão ter esse ambiente, tá? É gratuito, vocês vão ter esse ambiente e vocês vão poder participar das jornadas da Ânima, criar suas jornadas também, mas principalmente participar das jornadas como mentores, ou seja, vocês vão criar suas jornadas, seus kits, seus pontos aqui dentro, e cada ponto é uma etapa do método, da metodologia de ensino de vocês, onde os alunos vão responder. Aqui, nesse ambiente que a gente vai trabalhar hoje, a gente já tem um ponto de conversação, que é um ponto que organiza o mapa. Ele é um ponto que marca um encontro síncrono. Esse encontro síncrono pode ser uma reunião, pode ser uma aula, ele tem um link, ou mesmo um local presencial, uma data, um horário e um tema, certo? Ele é muito bom para vocês, como professores, para organizar a jornada e vocês conseguirem ver exatamente a que dia, que aula faz parte daquele conteúdo e assim por diante. Um ponto de aviso também é um ponto de organização e ele é fundamental para professores, tá? Ele é um ponto que traz um aviso, realmente. Ele parece simples, mas ele faz uma diferença muito grande. Porque quando precisa mudar uma atividade, mudar um horário, enfim, remarcar alguma coisa, ou mesmo passar uma atividade, essa mensagem chega por e-mail para o aluno. Também é uma forma de se comunicar de maneira mais simples. E agora eu vou criar um ponto de partida, exatamente um ponto onde as pessoas debatem dentro dele, é um ponto de contribuição, certo? Eu vou fazer aqui com vocês, e aí esse é o momento, tá, gente, de trazer dúvida, de me interromper e perguntar, o que é isso? Não está fazendo sentido para mim, ou está fazendo sentido? E assim por diante, tá? Eu vou trazer um tema hoje mais básico, mais geral, mas aqui vocês trariam a temática das aulas de vocês, da disciplina de vocês. Então, clicando em um hexágono, até agora tudo bem, gente, eu estou indo muito rápido, tá tudo certo. Tudo bem, a Bel deu joinha, a Pri deu joinha. Certo. Tudo bem. Rodrigo falou que ainda não conhecia, muito interessante. Boa, Rodrigo, hoje é o dia para você conhecer. A gente está aqui para isso. Então, vamos lá. Para criar um ponto em estratégia, como é que a gente faz? Então, vocês já vão ter esse espaço, esse ambiente em branco para vocês, tá? Clicando em um desses hexágonos aqui vazios, com o símbolo de mais no meio, eu vou criar aqui ao lado do ponto de aviso, aparece esse pequeno menu. Nesse menu, ele traz todos os tipos de pontos em estratégia. São pontos de partida que usa a inteligência artificial, e é nele que a gente vai focar, tá? É esse que super facilita o processo de construção de aula e construção de jornada para o professor. Um ponto de avaliação que também usa a inteligência artificial, ou não, pode não usar também, mas um ponto de avaliação que usa a inteligência artificial, ou seja, avalia performance, avalia, enfim, aprendizado, conhecimento do aluno. Um ponto de divergência, que é o mesmo que um ponto de partida, ele é um ponto de contribuição também, porém ele não usa a inteligência artificial e não tem o textinho antes. Vocês vão entender a diferença. Um ponto de convergência, como eu falei mais cedo para vocês, é um ponto oficial para tomar decisão. E os 2 pontos de organização, ponto de conversação e ponto de aviso. Vamos escolher o ponto de partida. Ele vai aparecer uma outra telinha. Nessa telinha... Oi, Lilian, pode falar. É só uma observação, porque uma professora que mostrou o estratégia, ela mostrou esse quadrinho, né, das opções, e ela falou que aquele ponto de convergência e de divergência não estavam disponíveis. É isso mesmo? Ou estão disponíveis? E no caso, teve algum... Estão disponíveis. Eles Não? podem ser, estão. É Tá. só o professor precisa ver onde ele se encaixaria na jornada, mas é uma escolha de cada professor. É que Mas ontem, em quando ela estava mostrando, que ela usa a estratégia, né? sim. Ela mostrou, falou, olha, aqui não está disponível. E, de fato, ela clicava e não abria nada, não... Entendeu? Interessante. Mas, Foi bom você ter me contado isso. Foi aham, importantíssimo, porque a gente consegue passar para o nosso time. Até onde eu testei, né? Até onde eu estou sabendo, ele está aham. disponível, mas
Tá Se bom. alguém percebeu esse problema, precisa Depois, se ser você documentado. puder abrir só para exemplificar, né? Quem sabe, Claro, eu tá? faço isso agora. Faço isso agora. Vamos fazer o teste, será? Que ao vivo e a cores aqui. Mas acho que vai dar certo. Ponto de divergência, abriu, olha aí. O ponto de divergência, ele é um ponto de contribuição, como eu falei para vocês. Você pode criar um ponto em branco e aí determinar quais são suas perguntas, a referência que você quer colocar, enfim, que os alunos devem ler, né, devem conhecer para responder as questões. Ou aí aqui tem os seus kits que você criou, né, na sua conta. Os kits estratégia são kits que já existem no nosso portfólio, estão abertos para uso por qualquer pessoa, qualquer usuário. E os kits comunidade que são criados pelos nossos usuários e eles escolhem manter aberto, certo? Então é só clicar aqui, escolher ou criar um em branco e ele vai ser adicionado ao mapa. Vamos ver convergência se está funcionando direitinho? Convergência também funciona direitinho. Inclui uma pergunta, inclui uma opção para o pessoal votar, né? Tudo certo. Mas foi ótimo, professora Lilia. Muito obrigada. Eu vou repassar para o nosso time também. Então, voltando para o ponto de partida, ele é a primeira opção, ele é bem na cara. Ele tem diversos tipos de ponto de partida. No caso de vocês, que é um perfil educacional, é muito mais comum a gente usar o tópico de aula, que você vai colocar um tema aqui e a IA vai construir um texto e questões sugestivas para você. Então, vai passar pela sua revisão, pela sua edição, realmente passar pelo seu crivo para depois chegar para os seus alunos. E aí ele dá um texto corrido, certo? Um texto introdutório corrido. Mas a gente pode escolher outros tipos de conteúdo: plano de negócio, pitch de elevador, plano de marketing, plano estratégico, efeito de rede, tomada de decisão, seleção de pessoas e gestão de crise. Eu fico até sem ar quando eu leio toda a lista de uma vez só. No caso de vocês, tópico de aula parece ser mais adequado, mas vocês têm total liberdade de usar os demais também, se couber na sua jornada de aula, né? Se vocês acharem sentido. Então, vamos trazer um tema para a aula de hoje. Vocês vão responder esse ponto de hoje. Então, eu vou trazer uma mais geralzona, assim. Vamos colocar inteligência, um debate sobre inteligência artificial na educação. A gente trabalhou esse tema com outros grupos de capacitação, né, Pri? E a gente teve um bom resultado. É bom que ele é bem amplo e está falando sobre o tema do que a gente está fazendo aqui, né? E aí é legal porque é bom que a gente concorde, discorde, complemente. Essa é a ideia mesmo da estratégia. Então, inteligência artificial na educação, eu poderia ter sido mais específica ainda, tá? E aí ele daria um texto ainda mais específico. Mas eu estou colocando aqui propositalmente um tema mais amplo. Escolher a cor, escolher o idioma do seu ponto. Eu vou manter português, escolher a cor, colocar aqui amarelo e produzir material. Usa 4 créditos. O que é crédito, Rai? Crédito é a moeda para usar a inteligência artificial dentro de estratégia, porque a gente repassa também para outras bases. Então, vocês vão receber créditos ainda hoje, nessa jornada, para testar em estratégia tudo que eu estou passando para vocês, tá bom? Então, criei o ponto. Ele vai me trazer aqui um texto sobre inteligência artificial na educação. E aí aqui cabe edição, né? Pode apagar, pode mudar uma palavra, pode colocar um texto seu, uma parte de texto seu também. E 3 questões estruturantes que também são sugestões. Você pode também editar, tudo editável aqui, e é importante que passe por essa revisão do professor, tá? Então, vejam se realmente são essas perguntas. Vocês podem escolher, Rai, eu não quero nenhuma dessas perguntas, eu já tenho as minhas perguntas em mente, eu só queria um texto introdutório para poder os meus alunos, minha turma, começar com o pé direito nesse debate, né? Já comecei a produzindo muito bem. Então, pode tirar, pode apagar aqui, colocar as suas perguntas e super tranquilo, tá bom? Eu vou manter ele como tá, vamos fingir que eu revisei, tá? Mas por conta do nosso tempo, para garantir que a gente tenha tempo de responder e tudo com calma. Então, a gente tem um textinho aqui sobre inteligência artificial na educação. As 3 perguntas foram: qual o impacto da inteligência artificial na personalização do ensino e na adaptação às necessidades individuais dos alunos? E aí vocês percebem que é uma pergunta que estimula a reflexão do aluno, né? Ela tem esse intuito mesmo, ela quer evitar respostas de sim ou não. Ela quer que realmente a pessoa desenvolva aquela resposta. Quais são os benefícios e desafios da utilização de sistemas de tutoria inteligente na educação? E como a utilização da IA na análise de dados dos alunos pode contribuir para a identificação de lacunas no aprendizado e para a prevenção na evasão escolar? Como as 2 primeiras são mais curtinhas, mais direto ao ponto, eu vou tirar a terceira, tá? Vamos manter as 2 primeiras, mas a gente pode responder só uma hoje.
Então, revisei, passou por tudo, fiz as edições que eu precisava, vou salvar e adicionar o ponto ao mapa. Ele vai abrir essa caixinha. Você revisou? Se responsabiliza por esse conteúdo? A gente sabe que inteligência artificial é maravilhosa, facilita muito, mas precisa desse olhar humano, tá? Por isso que a gente sempre fala estratégia, união de inteligência individual, social e artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta, né? Para expandir a atuação, que é super importante, do professor. Então, revisei, me responsabilizo, é isso mesmo? Ok. A gente clica em continuar. Ele vai adicionar o ponto ao mapa. Nesse momento, todas as pessoas que estão dentro da jornada, que vão ser vocês daqui a pouquinho, vão ter acesso a esse ponto, vão poder respondê-lo, certo? E aí vocês teriam aqui, abrindo, ele mostra aqui o formatinho que ele fica. O texto no início, todo mundo consegue ler, nivelar conhecimento, começar com o pé direito na produção, e as duas perguntas aqui ao lado. A interface, ela é propositalmente pensada numa interface parecida com rede social, tá? Você vem aqui no maisinho aqui no canto inferior direito e escreve sua resposta de maneira bem livre, eu acho isso, eu acho aquilo, discordo do texto, concordo com o texto, assim por diante. O professor pode escolher manter um modo anônimo, ou seja, os alunos não sabem quem respondeu o quê. É bem legal também. Na experiência dos professores que usam estratégia que a gente recebe, é de que eles acabam recebendo uma produtividade maior nesses debates, porque evita as panelinhas, né? Que é natural, em qualquer lugar tem umas panelinhas. Ah, vou responder só a minha amiga, meu amigo, e aí aqui fica mais livre, assim. E todos respondem. Qual é a novidade saída do forno quentinha, cheirosa, que eu falei para vocês mais cedo? Responder pontos de partida, e hoje em dia é pontos de partida porque ele se alimenta desse textinho aqui para poder escrever para vocês, com o auxílio de um squad de inteligência artificial. Agentes inteligentes que vão expandir ainda mais o debate. Oi, Renata. Pode falar. Você está mutada para a gente. Se você estiver falando. Oi, Rai, tudo bem? Oi. Agora a gente ouve. Rai, tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Minha conexão não estava muito boa onde eu estava. Rai, quando a gente coloca ali para eles responderem anônimos, já é possível que a gente veja quem respondeu e eles não? Sim, por outra aplicação. A gente tem uma Tá, então aplicação. Oi, pode falar, Renata, perdão. Não, é porque eu fico pensando, eu tinha feito essa pergunta num outro treinamento e eu acho que não foi essa a resposta, porque é muito bom, né? Eles falam anônimos, né, para não ficar, enfim, tímidos, mas é muito importante que a gente saiba, né? Até para fazer uma avaliação continuada do desempenho deles. Aí só se você puder nos mostrar em algum momento como que faz isso, eu te agradeço. Sim, sim, com certeza. A gente usa uma outra aplicação, que é o Cockpit, que é uma aplicação para gestores de jornada ou professores, enfim, quem está ali organizando essa jornada para os alunos e para os participantes, que aí eles têm acesso, pelo Cockpit, a gente tem acesso à produção por pessoa, a contribuição dos alunos por kit, por ponto, perdão, e uma lista de influenciadores também. Ou seja, quem é que está influenciando, também no bom sentido, o debate, que está levando os demais. E aí a gente também consegue ter uma média dessa participação em estratégia, o quanto está respondendo, o quanto está comentando, o quanto está trocando. Então, é uma forma muito boa também de avaliar em termos de notas, caso vocês precisem. Nota pela participação em estratégia, a gente tem esse material que já dá o resultado para o gestor, certo? E o modo anônimo, ele é um modo, ele pode ser habilitado ou desabilitado no momento que o gestor quiser, tá? O aluno não consegue, ok? Só administradores e mentores. Então, para responder, a gente pode responder direto, né? Aqui, como sem usar inteligência artificial, e envia minha resposta fica aqui, anônima ou exposta. Aqui eu estou no perfil da Anima Educação, então aparece o nome Anima Educação. Essa contribuição do aluno deve ser curtida pelos demais, a gente consegue também ver influência nesse ponto, e comentada. Aqui é onde eles realmente trocam. E eles podem concordar, discordar, complementar e assim por diante, certo? Essa é a beleza das interações em estratégia. Mas eu posso querer criar aqui, deixa eu manter fora do anônimo, criar uma resposta com inteligência com um agente inteligente.
Então, eu venho aqui no auxílio Squad AI e eu vou escolher um perfil do meu agente inteligente. Ele pode ter o perfil de ciências agrárias, ciências exatas, ciências naturais, ciências sociais, ciências da computação, ciências da saúde, engenharias e humanidades, certo? Vamos escolher aqui. Vocês querem escolher? Primeira pessoa que abrir o microfone ganha. Agrárias, agrárias. Agrárias, joia, vamos de ciências agrárias. Então, ele dá uma mini bio, certo? Desse perfil que a gente está escolhendo. Então, ele diz que esse perfil inteligente, né, esse agente inteligente artificial, é uma doutora em ciências agrárias que aborda a produção de alimentos, a segurança alimentar e a gestão de recursos naturais de uma perspectiva sistêmica e integrada. E aí, quem tiver escolhendo esse agente pode trocar, né? Ah, não gostei muito dela, vou trocar pelo outro. Mas aqui a gente gostou dela. E aí você vai solicitar a sua resposta. A sua resposta pode ser um modelo básico, mais simples, direto ao ponto, e mais avançado também. As duas respostas são muito boas, tá? Em nível de qualidade são muito boas, mas aqui tem essas duas formas. Oi, Manu. Ai, quais são os Manu, perfis desculpa. disponíveis? Não, é Manu mesmo. Oi, não Quais escutei são tua os pergunta. perfis dentro do auxílio das squads? Quais são os perfis disponíveis? Pronto, os É perfis que não disponíveis até o conseguiu momento. abaixar, aí eu não vi. Não, são esses, certo? Até o momento são esses, ele está em constante evolução, tá, Manu? A gente está sempre aumentando e repensando perfis, personalizando esse uso, mas no momento são ciências agrárias, e a gente tem esses padrões, essas análises de comportamento, né, SFP e STP, ciências exatas, ciências naturais, ciências sociais, ciências da computação, ciências da saúde, engenharias e humanidades. Dentro das sociais e das humanidades, qual a diferença entre NCJ, NTP, NTP e NFP? Então, essas siglas são análises de comportamento, de perfis comportamentais, que aí são as 16 personalidades. Eu posso mandar para vocês, eu acho mais fácil mandar o arquivo. Mas aí tem uma mudancinha entre um e outro em questão de padrão de resposta, certo? De como eles vão responder esse material. E aí, esse perfil, tanto o perfil Vou virar o de carro atuação. e você vai pegar o relógio, tá bom? Priscila, você Então, está pode com o anular. áudio aberto, para te avisar. Desculpa, gente. Tá bom. Nada. Qual a Tanto o diferença perfil nas siglas de respeito ao perfil de quem está respondendo? Entendi, obrigada. isso, como vai responder, exatamente. Formato mesmo, tá? É estrutura de resposta. Já os perfis de atuação é a perspectiva. Então, se a gente tem uma perspectiva exatas, vai ser talvez uma resposta muito mais analítica, e um perfil de humanidades vai ser uma resposta muito mais expansiva, de comportamento, de relacionamento, enfim. Então, é legal ter, a depender da temática, da disciplina, alguns perfis vão pesar mais que outros, certo? Professor Mero, por favor. Oi, Rayana. Oi. Eu estou vendo esses perfis aqui nessas respostas. Naquele texto base também nós temos perfis diferentes. E outra coisa, tá? Quando a gente pede, por exemplo, o chat GPT, nós vamos criando um prompt. Eu posso ir, por exemplo, afinando ele mais e colocando o texto base, por exemplo, mais específico. É possível também? Boa pergunta, professor. No momento, não é possível fazer o mesmo processo do chat GPT da gente ir editando, né? Trazendo mais, refinando esse prompt e editando. A gente precisaria sair e gerar novamente, o que geraria um outro consumo de crédito. Mas é uma ótima perspectiva e ela é estudada pelo nosso time, certo? No momento, a gente sugere que, no momento que a gente estiver criando, naquela telinha de criação, que a gente realmente trabalhe bem o prompt para poder ser exatamente como vocês precisam. E aí, criada, vocês editam da forma que quiser também o texto, tá joia? Dentro da produção de um ponto de partida, ainda não é possível usar agentes inteligentes, certo? É na resposta. E aí essa resposta ela está aberta para qualquer tipo de participante da jornada, não precisa ser só o professor, desde que tenha os créditos para usar, tá bom? É basicamente isso. Mas foram ótimas perguntas e também o nosso time está sempre de olho nisso. Professora Lilian? É uma pergunta de quem não presta atenção na aula, tá?
Eu não fiz o nexo, não sei que parte que eu não entendi, da definição desse perfil. A definição desse perfil é para a análise da resposta? Aqui é para gerar uma resposta do zero. Não, Ele vai gerar uma então, resposta à pergunta. mas espera um pouquinho. Você colocou a questão, ele gerou um texto e duas perguntas. Sim, Quem vai responder essas perguntas são os alunos, perfeito. né? E Uhum. quando você fala gerar uma resposta, é para o professor utilizar, é isso? Para ele fazer Para o aluno responder a pergunta do Ah, seu ponto, não, certo? então aquela ferramenta está disponível para o aluno? Tá. Nossa, eu estou confusa, estou confusa. Está disponível para o aluno, está disponível para o aluno. Sendo que Ah, quando tá. o debate está aberto, principalmente quando o debate está É, aberto, o professor consegue ver se uma resposta foi gerada pelo agente inteligente ou se foi tá. uma criação do zero do aluno. Que a gente nem pode garantir que é do zero, né? O aluno pode usar o chat GPT ali do lado na telinha quebrada. Isso, Mas eu estou falando assim, em passar estratégia para é cá. possível verificar se é uma coisa totalmente autoral ou se é um trabalho revisado por agente inteligente, certo? Essa funcionalidade está aberta para todo mundo na jornada, o aluno inclusive, ok? O Você vai professor fazer também, você deverá ir na atividade mostrar o uso disso, né? Porque a minha dificuldade é entender qual o objetivo, para que eu uso isso, entendeu? Acho que eu perdi um pouco, aí, mas tudo bem, não se esquenta perfeito, comigo, não, que depois o Homero me dá uma aula. jamais, jamais. A gente está aqui para isso exatamente. Olha, professora Lilian, nesse ambiente da jornada, eu criei esse ponto, né? Digamos que eu seja É. professora nesse contexto, eu criei esse ponto sobre inteligência artificial na educação, que deve ser respondido pela minha turma de alunos. Um aluno pode vir aqui e muitas vezes o que acontece, fiquei travado, vou usar um agente inteligente para iniciar esse debate. O que é legal? E eu como facilitadora, trabalhei essa temática essa semana, tá? Eu, como facilitadora, também gerei uma resposta com agente inteligente para que aquela turma validasse aquela resposta. Sabe o crivo do professor, que ele revisa todo aquele texto e ele diz: Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz para minha aula, e arruma, amarra direitinho? Eu falei assim: gente, vamos validar a resposta do agente? Vamos ver se isso faz sentido para o contexto de vocês? E aí disseram: faz muito sentido, isso aqui não faz tanto. Então, é importante deixar claro também para que as pessoas saibam que todo esse material que é construído é passível de avaliação pelo professor e pelos próprios alunos, certo? Então, a IA, o agente inteligente, vai responder essa primeira questão, se alimentando também desse texto que a gente fez anteriormente. Então, se o professor coloca partes autorais dentro desse texto sugerido pela IA, se ele edita, se ele faz todo esse trabalho de ajuste, o agente inteligente vai consumir esse material que você criou e vai responder de acordo, tá? Então, vamos fazer esse teste aqui em tempo real. Vamos ao auxílio. Vamos escolher Ciências Agrárias que ganhou, num voto muito democrático. Vamos gerar uma resposta. Básica ou avançada? O que vocês acham? O que vocês preferem? Básica. Básica, vamos na básica, então. Vale dois créditos. E ele demora um tempinho, fica pensando um pouquinho, tá, gente? Natural. Olha aqui. Ele trouxe a nossa resposta. Uma resposta bem extensa, tá? Ela é básica, como diz, como algumas pessoas dizem, eu digo isso há muitos anos também, básica pero não mútil, certo? Ela é básica, mas ela entrega muito conteúdo aqui. E toda essa resposta também é editável, estão vendo? A gente consegue vir aqui, apagar, incluir mais coisa, enfim. O aluno pode usar também esse aqui como um ponto de partida, mas o professor está ciente, consegue ver se aquela resposta foi A ou não, tá? Muito importante ressaltar isso, vocês não vão ficar cegos nesse processo. Então, digamos que eu li tudo, é isso mesmo, eu acho que faz sentido para a pergunta, faz sentido com o que eu acho, vou marcar aqui embaixo, eu revisei e me responsabilizo pelo conteúdo, mesma pergunta do professor, né? E envio minha resposta. Vocês vão ver como é que ela vai ficar. Olha aqui. No ponto, ela fica com essa carinha aqui, ó, Ciências Agrárias, ESFP, revisado por Ânima Educação, certo? Então, vai mostrar claramente que foi uma construção do agente, que foi revisado por um aluno, por um perfil,
aqui nesse caso seria o nome do aluno, né? Pedro da Silva, Ana Júlia, qualquer coisa. E ele também, essa resposta também está aberta a curtida, como eu mostrei anteriormente, e comentário. É nos comentários que eles validam. Falei assim, eu adorei essa resposta, mas esse ponto aqui que ela trouxe, eu não acho que faz sentido, eu não acho que a IA na educação funciona assim. Eu acho que existe uma crítica aqui, ou existe um benefício aqui, e assim por diante. Essa troca é super legal. O que eu percebi, e aí é uma funcionalidade nova, vocês têm toda a liberdade de usar, seus alunos também, e o que eu percebi também usando com os meus grupos de facilitação? As pessoas começaram a construir respostas autorais, certo? Sem uso de agente inteligente, mais completas, mais robustas, sabe? Respostas maiores, com mais texto, mais específicas, porque eles viam o modelo da IA e eles faziam, não, vou fazer a minha autoral, não vou usar a IA, vou usar a minha autoral nesse momento, mas a minha também vai ser mais encorpada. E quando eles usavam o agente inteligente, também era mais um complemento, certo? Então, até o momento, a gente teve resultados muito positivos dessa funcionalidade. Então, é assim que a gente cria e a gente responde e comenta. Eu vou manter esse daqui. Eu vou apagar o primeiro, que foi um teste, vou manter esse para o momento de construção de vocês. E é assim que a gente responde. Como é que a gente avalia? Então, vamos lá. Tivemos o debate, os alunos responderam aquele assunto, absorveram todo aquele conteúdo. Vamos avaliar o aprendizado deles? A gente clica novamente no hexágono em branco, abre o mesmo menu, processo é igual. E a gente escolhe a segunda opção, ponto de avaliação. Um ponto de avaliação ele pode ter dois tipos. Lembra daquela lista enorme do outro? Aqui são dois só. Questão subjetiva ou situação desafiadora. O que significa? Uma questão subjetiva, você vai colocar um tema, e aí pode ser no mesmo formatinho do ponto de partida, você inclui o prompt com o seu tema. Ele vai te dar uma questão subjetiva sobre aquele tema e um textinho de apoio, mais curtinho do que aquele do ponto de partida. A ideia é mais ou menos o formato da redação do Enem, sabe? Que a gente tem o texto de apoio para poder responder. É o mesmo sentido. Os alunos terão seu espaço para resposta, inclui o título, coloca a sua resposta e assim segue. Uma situação desafiadora, você vai colocar também uma área de atuação dessa situação desafiadora. Ele vai trazer essa situação para o aluno e o aluno vai responder o que ele faria naquela situação. Como ele resolveria aquele problema, como ele chegaria numa solução, enfim, do ponto A ao ponto B. E eles descrevem com total liberdade, tá? Também. Então, vou colocar aqui. Vocês querem ver qual? Questão subjetiva ou situação desafiadora? Eu estou abrindo para vocês, assim, para a gente ser realmente uma construção Situação conjunta. desafiadora. Situação desafiadora. Vamos lá. Então, vamos pensar um problema, né? Uma área de atuação da situação desafiadora. Um exemplo que ele dá aqui é operação de forno mecânico, programação em Java, assim por diante. Então, vamos colocar... Me ajudem. Vamos pensar uma situação desafiadora. A gente trabalhou o tema de inteligência artificial na educação. Programadores. Construindo. E eu escrevi errado na frente de um monte de professor, perdão, gente. Construindo uma solução de inteligência artificial para a educação. Vamos manter no tema. Dei um tema aqui mais amplo também. Escolho o idioma. Certo? E clico aqui em produzir material, consumir 2 créditos. Tem um tempinho dele pensar, o mesmo tempinho do ponto de partida, e aqui está também, ó, totalmente aqui editável, para a gente trabalhar em cima dele. E aí, o que ele trouxe? O tema é descreva as ações que você tomaria para lidar com essa situação. Qual foi a situação que ele gerou, que ele sugeriu, né? Imagine que você é um programador trabalhando na construção de uma solução de inteligência artificial para ser usada em um processo de recrutamento. Você está enfrentando desafios complexos na implementação do algoritmo de aprendizado de máquina e na integração com a plataforma de educação. Como você lidaria com essa situação? Então, considerando que seja uma disciplina de computação, o professor ainda pode adicionar mais um texto de apoio autoral, certo? Ou editar mesmo editar mesmo a situação, pode trazer um nível de complexidade de maior. E, passado pelo crivo, adicionar ponto ao mapa. Revisamos, nos responsabilizamos e continuar. Oi, professor Rodrigo, pode falar. Oi, Rai. Uma pergunta. A gente está construindo agora uma situação desafiadora. E aí eu começo a imaginar algumas já possibilidades. Eu sou da área da saúde. E às vezes nas situações desafiadoras que a gente faz para a saúde, eu creio que para as outras áreas também, né, acontecem
nesse sentido, em alguns momentos, a gente precisa, às vezes, anexar, por exemplo, digamos que tem uma situação de eu tenho um paciente que eu tenho que analisar e eu preciso anexar, por exemplo, uma imagem, né, de um exame, alguma coisa. Eu tenho como anexar tipo um PDF, alguma imagem que eu quero que ele relacione aquilo que está escrito com aquela parte visual? É possível? Excelente pergunta, professor. Dentro de estratégia, a gente não sobe arquivo, certo? E aí foi uma escolha de construção realmente da plataforma. O que é possível fazer? E aí essa ideia sua foi maravilhosa, porque realmente faz muito sentido para uma avaliação. Se você tem esse material e você pode colocar ele na nuvem, numa pasta do Drive, em algum lugar assim, você puxa o link de compartilhamento e coloca no final do texto. Lembram que o texto é editável? Então, coloca a situação desafiadora e ao final, ou mesmo no enunciado coloca consultar imagem tal para poder responder a avaliação, certo? E aí aquele aluno vai poder ter acesso, ver a imagem, consultar direitinho, se quiser dividir a tela para ver as duas coisas ao mesmo tempo e ir respondendo também é possível, tá? Mas assim, em termos de escolha realmente de construção da plataforma, a gente escolheu não subir arquivo para não torná-la pesada, certo? E também por uma questão de segurança. Certo, eu entendi. E, assim, a solução eu acho que é bem bacana, né? Essa questão do link, eu acho que funciona bem, sim. Obrigado. Pronto, mas eu falei que foi uma excelente pergunta, porque realmente eu pensei nessa solução agora na hora, porque a gente sempre, as referências, espaço de referência nos pontos e tudo mais é sempre por link, tá? E é um ótimo enriquecimento da construção da avaliação. Você incluir imagens, incluir outros artigos ou textos de apoio a mais, enfim, é super possível. Então, aqui a gente constrói um ponto de avaliação. Criado o ponto de avaliação, o professor ainda pode escolher o modo de visualização desse ponto, certo? Pensando que é uma avaliação, ele pode escolher ativar o modo individual, ou seja, cada aluno responde e só vê a sua resposta, quase como uma prova mesmo, né? Quase não, como uma prova mesmo. Ele não consegue ver o do colega. Ou ativar o modo anônimo, que aí ele consegue ver a resposta, mas não sabe quem escreveu. E aí, nesse modo anônimo, eles podem comentar as construções uns dos outros, certo? Ao final de todas as avaliações, o professor ainda pode baixar a planilha com todas as avaliações, com todas as respostas, tudo certinho, para poder visualizar, certo? Eu vou colocar o modo individual aqui ativado. E a visão do aluno para responder é o mesmo formato do ponto. Clica aqui no botão de mais no canto inferior direito, escreve o título e escreve a resposta. No momento, o agente inteligente não pode responder, certo? O ponto de avaliação. Ele responde o ponto de partida, mas não o ponto de avaliação. Oi, professora Lívia. Aquele modo que você fala individual, que aí o aluno responde e não vê o dos outros, né? Isso. É possível usar esse modo e depois abrir o outro modo para eles verem? Não. Entendeu? É possível. Acabei de fazer esse teste. Não tinha resposta na ponta da língua, fiz esse teste com vocês e deu certo. É possível, mas é uma escolha do professor, certo? Não, penso O assim, né? Porque professor... é uma possibilidade, responde individual, que aí todo Sim, mundo faz, e depois compartilha para provocar talvez uma leitura, uma troca, né? Nesse sentido. perfeito. Perfeito. Evita a famosa, entre aspas, né, cola, mas depois também fornece esse espaço de integração. Perfeito, é possível. E o professor, o admin, o mentor dessa jornada, tem visualização de todas as respostas, tá? Os alunos não se veem, mas o gestor está vendo tudo ali bonitinho, consegue acompanhar. Deu para entender, gente, esse processo de construção do espaço de debate e construção de um ponto de avaliação para poder entender maturidade do aprendizado do aluno? Faz sentido para vocês? Sim. Boa. Então, Tem Rai, só algumas... uma coisinha. Isso que você falou que a gente pode ver, o aluno é anônimo, né? Mas o professor pode ver, né? A professora que estava falando de estratégia para nós, ela disse que não, que a gente perguntou, e ela falou, não dá para ver. Então, acho que talvez seja uma funcionalidade que ela desconhece, até aí tudo bem, né? Mas existe um caminho onde que a gente faz para ver? Porque não Existe. deve Ela ser pode tão não... intuitivo, já que a professora disse que não, né?
Se fosse tão Perfeito, intuitiva, ela. perfeito. É porque não é dentro de Strategia ainda. É uma aplicação Ah, externa. entendi. Foi Tá. construída pelo time Strategia, é nossa, Ah, né? Foi também construída por professores, mas ela ainda é uma aplicação externa, que é o Cockpit. E aí vocês podem ter acesso. Eu posso passar o link depois para Priscila. Ela então passa para vocês. não é via estratégia. Não, mas Não você faz faz o interface. login. O Ah, login de Strategia você usa no Cockpit e ele pega todos os dados das suas jornadas e traz para o Cockpit, certo? Então ele então consegue tá, analisar. tá bom. Acho que ainda não tinha esse conhecimento, né? É possível que tenha sido isso. Eu coloquei para vocês aqui no chat o link para essa jornada que eu estou criando com vocês, para que vocês tenham agora essa experiência de visualização da jornada, de resposta aos pontos, e eu também consigo distribuir créditos para vocês também, quando todos estiverem aqui dentro. Eu vou pedir uma licencinha de 1 minuto para vocês, só para colocar o carregador aqui no computador. Já volto, enquanto vocês entram. Lembrando, quem não tem uma conta ainda precisa criar uma conta, tá, gente? É super simples. Priscila, precisa ser o e-mail institucional. Sugestão, colocar com e-mail institucional e já salvar, né, de acesso que já fica fácil no seu computador. Toda vez que você entrar no link, ele já vai automaticamente. Isso, é a mão na roda mesmo. E quem já tem conta é só fazer login. Eu estava falando mutada, perdão. Para convidar pessoas para o seu ambiente de aula, é essa funcionalidade aqui, convidar. E o que eu mandei para vocês foi um link aberto, com acesso direto. Professora Cláudia, você já tem uma conta em Strategia ou não? Sim, certo. E não lembra a sua senha? Ok, então eu vou precisar avaliar isso com o nosso time para ver o que pode estar acontecendo. Tenta atualizar a página, entrar novamente usando o Chrome. Professor Rodrigo, não tem problema, você pode criar depois, e aí se precisar, desculpa o barulho, se precisar distribuir crédito depois a gente distribui, e se tiver alguma dúvida também eu estou disponível. Peço desculpas pelo barulho, gente. Temos aqui um ótimo quórum já. Alguns convidados pendentes. Convidados pendentes, Abel, professora Érica, professora Luciana. É porque vocês precisam dar um checkzinho no NDA. Eu esqueci, mantive aberto, mantive selecionado aqui, ó. Aí vocês pedem para entrar e aí dão um checkzinho de sim. Vai estar disponível para assistir depois, professora Priscila? Já entrei, viu? A gravação vai estar sim, professor Rodrigo. Ótimo. Quem disse que já entrou? Pronto, falta só a Luciana. Oi, Érica. Acho que tem duas Éricas, não sei se era eu que você falou. Mas as duas estão aqui. Se tem duas, as duas a gente já tem um rendimento aí de 100%. Já entrei, eu só não tenho moedas. Vai ter daqui a pouco. Eu vou esperar todo mundo entrar para poder distribuir de uma vez só, a mágica de distribuir para todo mundo ao mesmo tempo. Temos quantas pessoas no nosso encontro aqui? Temos 40 pessoas. Então, a gente só tem 14 pessoas até o momento na jornada. Alguém está tendo alguma dificuldade, além da questão do e-mail da recuperação? E, Ana, depois do cadastro, onde você tem que ir? Desculpa, eu estava lá na tela, naquele QR Code. É o link que eu mandei aqui. Pronto. A professora Priscila mandou um novo link que está aqui no chat do Zoom. Só clicar nele. Se você não tem uma conta, você clica em criar conta. Se você já tiver, fazer login e colocar senha. Isso, aí eu criei a conta, aí você foi em algum lugar que eu fiquei numa lista, enfim.
aqui. Quem está falando é a professora Luciana? Oi, professora Isso, Luciana. isso. Volta para sua tela de estratégia e dá um check no NDA, por favor. Só um sim, concordo. E aí você vai ter essa visualização da jornada. Vou fazer que nem Thaís, tá, gente? Vou fazer chamada de quem já entrou e quem não entrou ainda no link. Vamos lá? É importante todo mundo Ô, entrar, Pri, porque eu tô senão em a gente. deslocamento. Ô, Pri, eu tô dirigindo, tá? Tô participando da reunião, mas não consegui entrar, não, tá bem? Mas depois eu vou fazer o caminho, tá? Trajeto aí do. Justificativa a ser. Obrigada. Gente, a gente só vai conseguir dar créditos para quem entrar, tá? No link. Ó, ainda estou tentando recuperar a senha aqui, mas eu acho que eu não tinha perfil. Vocês conseguem confirmar todo mundo que já está logado? Porque como está em ordem alfabética, não está aparecendo meu nome. Para mim, eu estou logada, Juliana França. Juliana França está aqui, Tá, Martins. obrigada. Tudo certo. Professora Manu, se você não tem uma conta ainda, você precisa criar uma conta, tá? Do zero. Aí escolhe um e-mail, o e-mail institucional, escolhe uma Eu acho que senha. eu tenho. Não, eu acho que eu tenho. Eu vou entrar aqui com o e-mail institucional, porque eu pedi para recuperar e eu devo ter criado com outro e-mail. Mas vou criar com o Tá, e-mail da. joia. Rayana, meu caso é antigo, que desde a última formação eu não consigo acessar. Aí vocês pediram para entrar em contato por e-mail, entrei, mas eu não recupero essa senha. Eu tenho 2 e-mails institucionais. Eu criei uma outra conta com outro e-mail institucional. Talvez se liberar por ele eu consiga, porque já tem um tempo e não consegui resolver. Por esse segundo e-mail institucional, você conseguiu criar a conta e acessar? Consegui, mas aí eu não tenho crédito. Eu não consigo te ouvir, ficou a voz bem baixinha. Desculpa. Consigo, mas eu não tenho crédito. Sem problema, você vai ter crédito daqui a pouquinho. Eu vou passar para você. Se você entrar na jornada, deixa eu ver aqui. A professora Vamos Cláudia deixar ainda todo não mundo entrou. rico hoje com 50 créditos para cada, hein, gente? Gente, só tô esperando esses créditos. Você Tô fez zerado. você fez essa propaganda, eu achei que ia ser 1000, pô. 50? Cinquentinha não dá pra A nada, princípio, dá para se fazer usar, muita a coisa. gente triplica, né, Rai? Se usar, a Já gente triplica. basta a gente sem grana aqui, você É. ainda vai dar crédito, pô. Hoje tá todo Eu mundo com quero 13º igual a Rai aí, na 78 conta. mil. Sem grana. Hoje teve 10º, que sem grana, o quê? Ó aí, tá vendo? Eu quero Tá esse vendo, Érico? álbum aí dos Beatles, do Homero, esse sim, eu queria Abbey Road. Ah, pois é, o Paul McCartney tá aí no domingo, né? Então só escuta isso agora, viu, Pablo? Até domingo só isso. Eu gravei o George Harrison, depois eu te mando o som que a gente gravou dele. Vou querer. Pronto, a professora Cláudia já está aqui dentro. Tudo certo. Daqui a pouco você vai receber crédito. A gente está esperando, a gente não passou ainda os créditos, a gente está esperando todo mundo entrar, tá, gente? Porque aí vai tudo certinho. A gente precisa realmente, para enviar, precisa estar todo mundo aqui. Professora Alessandra e professor Kennedy precisa dar o check no NDA também. O Rai, no momento. Oi, desculpa. No momento que eu coloco a resposta ali, ela não fica visível para mim? Fica. Fica? Fica sim. Deixa eu ver aqui. Aqui? No inteligência artificial amarelinho. Gente, lembrando que com os alunos a gente não precisa dar crédito para eles, não, tá? Tudo que a gente só tá dando crédito para vocês poderem usar depois, como a Rai criar ponto de partida, criar avaliação, todo mundo poder testar as funcionalidades. Mas para o estudante, ele sem crédito, ele consegue entrar, ler o texto, responder, interagir com os colegas, que é o nosso objetivo. Então, não é para ficar distribuindo crédito para os alunos, não, é para o professor ter os créditos, tá bom? E se por acaso alguém perguntar, meu crédito acabou, vou comprar, eu soube de professor que comprou, gente, não façam isso, a gente tem crédito sobrando que a gente pode dar mais, se precisarem, né? Só pedir pra gente que a gente disponibiliza mais, tá bom? Gente, a É Priscila até é o bom, né, banco. Pri? Gente, que poderosa, Pri. A Pri não é pão dura, hein, Ô, Pri, gente? você pode fazer empréstimo com você também? Tá liberado assim? Cobra os juros, hein?
Como é que é, Priscila? O nome limpo em Strategia. Você está com o nome limpo em Strategia? Se sim, o empréstimo está liberadíssimo. E aí falaram, eu quero estar com a mesma Rai, carteira de RAI. Essa carteira não é de RAI, tá? É a carteira da isso que eu Anima, ia gente. Ela não tem perguntar, esse essa poder. bolinha amarelinha aí, 78396, isso aí são os créditos? São. É nosso da Anima, hein? Da Anima, não meu, gente. Tá bom. Eu só sou aqui a bancária neste momento, apenas. O meu deu certo aí, tá? Porque estava no pessoal, agora eu consegui recuperar aqui, já tá ok. Perfeito, perfeito. Acho que Ai, pronto. Só gente, preciso tudo que bom? você dê o check no NDA, professora Alessandra, que aí você entra na nossa lista de pessoas logadas. Gente, mais alguém tá com algum problema ou a gente fecha com essas 28 pessoas, contando com esses dois Rai, pendentes? Tá me você ouvindo? pode colocar o link de novo? Porque eu estava pelo celular e agora eu consegui Uhum, atualizar o Note. Eu tô com logada aí, eu sou certeza. essa Renata, mas eu queria entrar pelo Note. E aí o Perfeito. chat some a hora aqui. Muito obrigada. Nada. Ai, para mim aparece, né, que eu tô que a minha senha tá inválida. Eu peço para recuperar a senha Ô, e aí para Rayana, enviar o e-mail, né? Só que eu não é recebi o isso e-mail mesmo, eu com o não código. consigo ver a resposta de ninguém, só visualizo a minha, é porque foi configurado assim, né? Num ponto eu vou responder as duas perguntas, tá? No ponto de avaliação, sim, tá configurado só para ver a sua, mas no ponto Ah, tá, amarelinho de partida, você vê todo mundo. tá Professora bom. Cacá, tem certeza que o e-mail tá correto? Vou Você testar tem de novo assim certeza? que permitir, mas sim, eu botei porque já entra meio que pré-preenchido, né, pelo meu computador, mas eu vou testar novamente aqui porque pede um tempo, né, para eu conseguir solicitar, preencher novamente o e-mail. Então vou tentar de novo daqui a pouquinho. Tá bom. Tenta novamente. Se mesmo que você não consiga participar da dinâmica de hoje, a gente passa para o nosso time de suporte para eles resolverem um problema para você e depois você acessa e recebe créditos também, tá? Aí, Pri, depois a gente se precisar pegar o nome dos professores e a gente mandar os créditos de forma individual, a gente faz por aqui, tá? É só você alinhar comigo. Pronto, vamos lá então, vamos fechar com esses dois. Eu vou atualizar a minha página, esses 28, gente. Professora Alessandra, eu preciso que você volte na tela de Strategia. Vai aparecer uma telinha do NDA e você dá o check, por favor. Desculpa, eu não estou sabendo onde que eu faço aqui, que eu acho que eu tenho. Peraí, só um Voltou para a minutinho. tela de Strategia, para sua aba de Strategia. Tem um comunicado ali Certo, pedindo para você dar um check? Tipo, não tem. estou ciente. Clica nesse link Você direto, eu te você já mandei tem a ali. visualização dessa página aqui, como eu estou mostrando? Sim, Então tá bom. Então é um bug. Sem problema. Que aqui, bom, ó, então. só te mostrar. Aqui, já apareceu para mim, Alessandra. Tudo Pois certo. é, porque para mim tá ok aqui, então beleza. Então tá ótimo, tá ótimo. Posso distribuir, Pri? Por favor, Rai. É bem fácil para distribuir, tá, gente? Vocês clicam em convidados, convidar, né? Aqui Logo nas abaixo que aparece pessoas. as pessoas, participantes. Logo abaixo aparece um botãozinho distribuir créditos. Vocês colocam a quantidade de créditos que você quer distribuir para todos e avançar. Aqui eu posso selecionar, tá, gente? Então, aqui eu estou selecionando todo mundo recebe. Mas se, por exemplo, a gente precisar mandar, como o Pri falou, precisar mandar mais créditos para o professor e ele já está logado na sua jornada. E aí a gente precisa mandar individualmente, a gente entra na jornada com o perfil da Anima, certo? Coloca um número de créditos a mais para aumentar a carteira de vocês e seleciona apenas o professor. Aí os alunos não recebem, mas o professor recebe, tá joia? É essa o racional por trás, assim. É esse que vai fazer. O banco. Se alguém por acaso não conseguir entrar agora porque está em deslocamento, salve esse link, depois entra que eu coloco os créditos, me sinaliza que eu coloco os 50 créditos. Não, o Homero vai ficar com 100, porque ontem eu dei 50 para ele. Homero e Ô, Tá Rai, tudo eu no não tô vendo extrato. meu nome, Rai. Eu Aí, também, Vamos Pri, mas eu, por voltar. enquanto, estou só. mas eu tô. Tô aí. Deu check vai aqui. atualizar já já, gente. Agora, quando o Rai já colocou o crédito, se a gente atualizar a Coloquei. página, a gente já consegue ver os nossos Sim. créditos lá disponíveis.
F5 Agora pode até aí. sair. Já ganhei meu crédito, vou sair até daqui. Não, não, não. Fica com a gente. 500 na lista de presença. Já passou a lista? Tchau, pro. Mais 25 minutinhos com a gente. Vou raptar Só para vocês. avisar aqui Porque que a eu não ideia, consegui eu mesmo. queria que vocês viessem aqui no ponto amarelo. Cacau, o Oi. seu áudio tá muito baixinho. Então, às vezes você tá falando e alguém tá falando em cima de você, mas é porque a gente não tá conseguindo escutar direito. Uai, gente, aí também não sei por quê, tá? Mas vou tentar falar um pouco mais alto. Eu não consegui mesmo, tá? Logar lá pelo. Não recebi, eu verifiquei o e-mail, tá certo, e não aparece. Então, depois eu peço pra Pri, que eu quero meus créditos, Pri, pra eu testar. Com certeza. E eu já anotei teu nome aqui para poder mandar para o nosso time de suporte também, tá? E Ei, aí, gente, qualquer também tô coisa, sem Pri. crédito. Ei, Pri e Rai, tô zerado. Calma. Atualizou a página? Deixa eu atualizar aqui pra ver. Atualiza a página, Você Edu. tá na minha Atualizei lista agora eu de tô rica. transferências. Ganhei 50. Olha aí. Porque você tá no meu extrato, você tá aqui na minha lista de transferências. O Pix Tem foi. extrato e tudo, é? Não. Só a brincadeira do banco. O Pix foi. Confirmadíssimo. Então, eu quero pedir que vocês, agora com créditos, vocês venham nesse ponto amarelo aqui, o ponto de partida que a gente criou, e que vocês tenham a experiência de pelo menos responder a primeira pergunta, e aí seria legal vocês responderem de forma autoral, primeiro, e vocês responderem também com auxílio do squad, para vocês terem essa experiência, tá? E aí, depois, com os créditos, vocês vão ter a experiência de criar, como eu criei aqui, para entenderem. Essa imersão em estratégia é super importante, tá? Navegar com essa liberdade. E você ir criando e vendo como a ferramenta funciona para você. Mas, nesse momento, eu quero convidá-los a responder a primeira questão, tá? Então, vocês podem ler o texto introdutório, responder a primeira questão de forma autoral ou com o agente inteligente e comentar também, ó. Professora Vânia já comentou também, Bel, e é essa interação. É bom ter essa experiência como aluno, e aí depois até a linha de raciocínio da criação de jornada como professor fica mais facilitada. Vamos dar 10 minutinhos para essa atividade, pode ser? Oi. Rai, uma dúvida. No momento que eu coloco a minha resposta, eu uso a inteligência artificial, o professor vai ver o quanto de percentual eu utilizei de IA? Não, ele não vai ver. Ele vai ver que foi criado com esse perfil do agente e que foi revisado por esse aluno, né? No caso, Manuela Alves aqui. Ele não vai... No momento, a gente não consegue ver o quanto é o texto da IA e o quanto o aluno colocou de autoral. Eu respondi a primeira questão mudando um pouquinho do último parágrafo, então o professor não vai conseguir ver exatamente quanto o aluno usou da IA e quanto o aluno é autor, né? Ainda não, mas é um ótimo feedback seu, certo? Já anotei por aqui também. Legal. Eu não estou achando Vocês onde eu aperto para poder responder a resposta. Eu estou vendo que 5 pessoas já responderam, mas eu não estou achando o link de Coloca responder. no maisinho, tem um Aqui, ó. maisinho do lado direito. Exato, professor Pablo, aqui, ó, no canto inferior direito. Ok. Aí aqui você escreve a sua autoral, se você quiser, Você e pode até com comentar auxílio em também, cima. se você quiser. Você pode até comentar em cima de uma outra resposta, se quiser alinhar com uma outra também. Isso. Essa Olha, interação é mas o super importante. maisinho não está aparecendo para mim. Eu estou com a pergunta número 1, eu abaixo ela toda, mas ela não aparece. Não precisa baixar, Ju. Você clica na questão 1, quando você clica no amarelo, às vezes você tá no Note, pega na tela, às vezes não está aparecendo, porque ele abre uma nova tela. Ele deve estar mais Eu embaixo. fiz isso. Eu cliquei no amarelo, aí apareceu a nova tela. Isso. Aí lá embaixo, você puxa, vai aparecer esse maisinho. Não Já aparece sei, para mim. professora Juliana, já sei. Você está no texto introdutório. Para chegar na Isso. questão, você precisa clicar aqui, ó, questão 1. Deixa eu ver onde Aí questão. aparece. Na Aqui baixa. na barrinha lateral. Tem Na 3 barrinhas. esquerda. Isso. Questão 1. Agora apareceu. Isso. Foi? É isso, obrigada. Aí aqui está o enunciado, aqui e aqui em cima também, e é o espaço para resposta. Então vamos até 18h26, 18h27, que eram os 10 minutos quando eu comecei a falar. E a gente volta aqui para ver a resposta e a percepção de vocês, e a gente tira dúvida a partir disso. Tudo bem?
Eu estou aqui no chat também para tirar dúvida de vocês. Ô, Rai, esse perfil que a gente entrou, que a gente criou, a gente já está como professor ou a gente está como aluno? Vocês estão como aluno. Vocês, a Como visualização aluno. de Tá. professor é a visualização que eu tenho, com esses hexágonos com símbolo de mais no meio, que Entendi. quer dizer que pode criar. Mas quando vocês estiverem nos seus ambientes de aula da Anima, vocês vão estar como mentores. E mentores têm pleno controle, plena liberdade de criação dentro da jornada, só não pode apagar a jornada. É a única função que ele não tem. Meus créditos não apareceram. Professora Lilian, deixa eu ver aqui se você está na minha O meu listinha. também não. Vocês Eu te atualizaram a vendo os página? meus baratinho. Tenho 50, eu te vendo uns 20 por R$ 100. Compro e vendo créditos. Vocês atualizaram a página de vocês? Ele aparece Acabei aqui de em cima. atualizar e apareceu. Falei, acho que eu não atualizei. Agora Eu apareceu, também, Lilian. atualizei e Agora apareceu. deu certo. Então, ótimo, pronto. Agora vocês podem também usar a inteligência artificial aqui. Agora Mas aqui estou o foco é... Ai, Oi. eu tentei fazer a minha resposta pela inteligência artificial, aí ficou uma página em branco. Quando eu atualizei, não estava a minha resposta e tiraram os meus créditos. Uma denúncia forte, roubando Calma, crédito. calma. Isso é importante. Érica Santana. Érica, isso. Deixa eu Foi a ver. primeira, questão 1. Tá, eu tô nela. Eu fiz por Ciências da Saúde. Joia. Realmente não foi. Eu vou repassar isso também para o nosso suporte, entendeu? O que pode ter acontecido. Tenta novamente, por favor. Aqui eu A achei gente uma vê de se o... ciências da saúde, viu? Eu achei Mas uma por ela, ciências eu da estava saúde. procurando Ah, pela não. revisada aqui. Se foi revisado pela professora Érica. Vou recorrer aos meus créditos. Primeiro caso de Vai lá, roubo se for... de créditos por IA, uma IA ladra. Se for preciso, a gente faz o reembolso. Rai, Oi. eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas o que são essas siglas depois do perfil? O que significa? São tipos de personalidade, tipo de comportamento que vai influenciar no modo como o agente inteligente vai responder, a estrutura de resposta mesmo. Eu posso depois enviar para vocês um material explicando isso mais detalhadamente. São 16 personalidades e tudo isso aí influencia no formato. Não tanto no conteúdo. O conteúdo ele é direcionado pela atuação do agente, né? Se é saúde, se é engenharia, se é social, mas a personalidade influencia também na forma que é escrita. Obrigada. Ai, a gente pode bloquear o uso da inteligência artificial para ser Não, no realmente momento não. autoral? No momento, não. Mas A não tem gente não consegue. não tem um flagzinho ali, Rai? Eu entendi que podia. Tem. Quando eu falo bloquear, é na visão do professor, bloquear o uso para os alunos. Entendi que foi essa Isso. pergunta da Priscila. Isso. Não tem como. A pessoa não. que está respondendo escolhe a forma de responder, certo? A gente que pode sempre a pessoa orientar o pode escolher. aluno, né? A gente pode orientar Entendi. o estudante que não faça, não use. Eu Ok. pensei que o professor pudesse configurar para não usar. Não. No momento, não. Ele está aberto para todo mundo. O que Mas pode seria uma existir, como a opção professora... Seria uma opção Oi? também. Seria uma possibilidade também, né? Sim. Com essa visão de professor, sim, com certeza. O que é possível, e aí, como a professora Priscila falou, é conduzir, né, determinar. Então, nessa atividade a gente usa a inteligência artificial, ou nessa atividade a gente não usa.
E eu, como professor, como professora, vou conseguir saber se você usou ou não. Então, essa condução também facilita, mas a sua ideia é muito boa, vou repassar também. Seria legal É se ótimo, pudesse cada limitar um capacitação eu aprendo tanto percentual. com vocês. Oi, Pod- professora Ana. Seria legal se pudesse, talvez, determinar um percentual de texto autoral e de texto combinado, sabe? Na Sim, resposta, muito. você aceitar 50% autoral e 50% de É, IA. boa, muito bom. Gente, para mim apareceu, eu saí, entrei de novo e apareceu assim: acompanhe o debate. Clique aqui para um resumo rápido, 2 moedas. Aí deu um resuminho de todas as respostas até agora. Isso. Essa também é uma funcionalidade aberta para todo tipo de participante, tá? Por que que eu falo assim? Porque dentro de estratégia, e aí essa é uma funcionalidade super legal para quem é professor, para quem é gestor da jornada, são as análises. As análises é uma funcionalidade que também usa inteligência artificial e ela organiza todo esse debate e dá um retrato ali da análise do que está sendo conversado, mas ela é parada só para mentor e admin. O aluno consegue ler, mas não consegue gerar, tá? Aqui, nas questões, ele consegue gerar um resumo rápido, se ele tiver créditos, tá? Mas eu vou criar uma análise aqui rapidinho para vocês verem. Eu seleciono a questão, aqui é dentro do meio do ponto de partida mesmo, tá? E gero a análise. Leva um tempinho. Aqui. Aqui ele vai dar um resumo do que foi debatido, os papéis motivadores e críticos que apareceram no debate, as propostas que surgiram desse debate e a maturidade dele. Aqui é muito legal a gente ver como é que está a qualidade do discurso, o respeito mútuo, a flexibilidade e a abertura, a diversidade de perspectivas e o foco no tema. Ele faz uma avaliação. É super legal, dá uma nota de como vocês estão. Vocês estão excelentes, tá? 85. Vocês e os agentes inteligentes. Oi, professor Abel, pode falar. O Rai, aqui do lado tem referências e aqui embaixo tem links complementares e referências. A gente pode, quando gerar, adicionar links de estudo e referências recomendadas, como está gerando? Com certeza, com certeza. As referências, não, porque a referência precisa ser no momento de criação, principalmente no formato de ponto de divergência. Mas links complementares, com certeza. E aí é aquela resposta que eu dei ao outro professor, esqueci o nome dele, perdão. Mas é o de saúde, que ele falou, se a gente colocasse um conteúdo, uma imagem numa avaliação, né? Aqui também cabe super o mesmo processo. Um link de compartilhamento do Drive, certo? Você vem aqui no mais, exatamente como é responder. Você inclui o link e inclui uma descrição breve, tá? E aí você envia esse material e todo mundo vai ter acesso. Todos os alunos e professor e mentores. Os alunos também podem complementar aqui, também podem colocar links. Então, se o aluno fez uma pesquisa externa em artigos, em dissertações, enfim, outros materiais, e quer trazer para os demais alunos, para os colegas, ele também pode. E aí fica travado, né, fica registrado nessa temática, desse conteúdo. E aí, para o gestor, né, para o professor e para o aluno se encontrar em todas essas referências, fica mais simples. Mas, assim, a sua pergunta se pode, pode não, deve. É maravilhoso que tenha. Além do texto introdutório. Obrigado. Excelente, gente. Vocês conseguiram entender Rai, essa visão? Oi. eu tentei novamente na questão 2. Você olha aí se chegou alguma resposta. Para mim ainda está a tela em branco. Deixa eu ver. Atualiza, professora. A minha estava acontecendo isso, eu atualizei e deu certo. Ana Elizabeth e Cláudia. Não chegou. É bom fazer essa atualização, ver se resolve. Se não resolver, a gente precisa abrir um chamado aqui para ver o que pode estar acontecendo. Deve ser alguma coisa muito pontual, porque os demais estão conseguindo, então, mas a gente precisa resolver, com certeza, o seu problema. Vocês conseguiram entender, gente, essa visão de quem cria e de quem responde? Deu para pescar, assim, a grande base? O momento agora é para vocês explorarem, para vocês tomarem conta, tomarem para si a ferramenta, realmente entenderem como pode ser adaptado a ferramenta pode se adaptar ao seu modelo de aula, não o contrário, tá? A ferramenta ela é flexível para realmente adaptar a forma como vocês ensinam, a jornada de aula de vocês.
e entregar o máximo de valor para vocês e para os seus alunos. Então, a ideia da conversa hoje era essa, de uma forma muito informal, muito tranquila, muito leve, trocar com vocês para que vocês entendam um pouquinho mais da prática de estratégia, passar os créditos para vocês terem também mais autonomia, tá? E me colocar aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas e tudo que for preciso. Gente, eu vou aproveitar também e colocar uma pasta que a gente fez, tem tutorial para professor, tem tutorial para estudante, tem vídeo tutorial, que está inclusive no Linktree da Gestão por UC, para que vocês possam, se em algum momento precisar, encontrar esse material lá, tá? Vou colocar aqui no chat. Eu não disse que todos sairiam encantados. Muito bom, né? Eu espero que eu tenha apresentado a plataforma de um jeito legal para vocês, que vocês tenham, né, conseguido absorver, que tenha realmente estimulado o uso, pelo menos a curiosidade, que é super bem-vinda, né? E eu quero sempre me manter à vontade aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Printem meu contato. Posso fazer um comentário? Claro. Tem vários professores aqui do núcleo de formação. Então, por favor, já vão pensando em estratégias para a gente trabalhar na formação de professores, não no uso específico da ferramenta, isso é uma parte, mas como utilizar de maneira criativa, de maneira a auxiliar o professor e o aluno na aprendizagem. Viu, professores do núcleo? Vocês pensaram que ia sair daqui assim? Excelente. E, gente, depois a gente pode Não, até mas mostrar acho que tem que porque mais estimular, do que né? a ferramenta é a maneira como a gente organiza, né? Gente, E o André, utiliza. É uma riqueza, eu acho. demais. André mostrou pra gente um ambiente que ele fez para uma turma dele, que ele depois gerou tipo um e-book, onde cada um desses ambientes da Colmeia, ele gera depois um documento, acho que a Rai vai poder falar melhor sobre isso, ele publicou, inclusive, isso. Olha que interessante, Rai, sabe mais detalhes desses? Ele foi usando, cada aula era uma obra, né? Ele dá aula de artes, Era um designer. Era um designer. A cadeira dele na Universidade Federal de Pernambuco era uma cadeira de design com pensamento, se não me engano. Fui aluna dele, né? Eu já estou aqui para receber também a chamada, se não lembrar direito. E a cada aula, ele trabalha um autor, um designer diferente para ser estudado, as obras dele, enfim, o pensamento dele, pelos alunos. E aí, esse estudo, e era uma turma com a maturidade bem alta, esse estudo gerava várias respostas bem extensas dentro do ponto de partida, né, dentro do ponto de divergência. Os alunos respondiam bastante, um volume super legal, gerou muito engajamento também, como a professora Lilian muito bem falou, a forma como se usa, né? E aí gerou um engajamento bem alto, e a partir desse material foi criado o e-book, que cada capítulo era um designer, um autor, e tinha uma lista enorme de coautores, né, dentro desse e-book, que são todos os alunos participantes daquela cadeira. Então, foi super interessante, todo mundo ficou ali encantado que realmente aquela produção que eles tiveram, que num primeiro momento era com o intuito de aprender, né, era um ganho próprio, assim, gerou um resultado para outras pessoas, fora daquele ambiente da sala de aula, daquela cadeira específica, daquela turma específica. Então, foi super legal e foi usando uma ajuda muito grande também da inteligência artificial, nessas análises, nessas sínteses, nessas organizações de conteúdo. Sensacional. Bacana aqui, Rai. Desculpa. Comentar e curtir, né? Enquanto isso vai gerando a interatividade. Eu comentei sua resposta, professora Lília, curtia do colegas que tinham lá. Então, isso é bom, né, para essa interatividade, muito bacana. Acho que são duas coisas, Rai. Você traduz a linguagem do aluno nessa vivência que ele tem nas redes sociais, que eles saem, tipo, no Twitter, a terra do ódio, o povo sai falando em cima do outro, no Facebook, Instagram, e ao mesmo tempo é um local
que você pode concentrar, porque fica muito... A gente tem muita plataforma, mas o professor utiliza cada uma para fazer uma coisa. Então, cada atividade ele faz uma. Então, ele pode concentrar tudo isso. E olha que sensacional, que sacada bacana que isso. Quando você gera, como vocês falaram, um resumo de cada módulo, de cada, sei lá, como você for distribuir, tópico gerador, meta de compreensão, ementa, como você for trabalhar com os alunos no desenvolvimento da unidade curricular e do conteúdo programático que você vai trabalhar, o aluno e todos têm como fazer, por exemplo, como eu vejo aqui, um resumo daquilo, e ele pode guardar aquele resumo como fichas, né? Então, eu dou exemplo no direito, por exemplo, o aluno ele tem direito penal, controle social no primeiro semestre, vai prestar o OAB no 9º, 10º semestre. Ele não vai precisar ler tudo, ele pega essas fichas, esses resumos, é uma forma de estudo que ele vai poder fazer também, um esquematizado, um sistematizado, com base naquilo que ele estudou, e vai ficar muito mais forte para ele relembrar e vivenciar isso, para ele poder fazer uma revisão lá na frente. Muito bacana, professor Pablo. É sensacional essa história de colocar o aluno fazendo o que ele já faz no dia a dia, né? Discutindo no espaço parecido com o que ele já discute. Muito legal isso. Rai, e se eu quiser escolher se o texto... Eu perguntei antes do texto que é gerado pela inteligência artificial. E se eu quiser criar um texto, sei lá, usar um texto da imprensa, uma notícia, uma coisa assim, eu consigo também, não consigo? Consegue. Quando você cria um ponto de partida, ele vai gerar aquele texto sugestivo, você pode apagar ele inteiro se você quiser. Se você quiser colocar um texto totalmente autoral seu, pode, aí vai ficar nesse mesmo formato, né? Texto, pergunta, certo? Ou pode ser um texto de fora também, aí você pode fazer um resumo dele, se for o caso, e colocar o link dele completo nos links complementares, certo? E aí o aluno tem essas duas visões. É totalmente livre, você pode editar como quiser. Aí ele gera as questões em cima do meu texto. Ele gera as questões em cima do seu prompt, não em cima do seu Entendi. texto. Mas aí você pode editar as questões. Se as questões não estão tão pertinho do seu texto, do que você quer passar, mas principalmente do que você quer extrair do aluno, né? A resposta dele, o conhecimento dele, aí você tem como editar, apagar, refazer, enfim. Ele lê uma referência externa para gerar perguntas ou não? Foi isso que você respondeu agora que não, para o Homero? Ele lê. Ele lê Ele para referência externa. desenvolver, ele trabalha com mais de um banco de dados, certo? Para gerar aquele texto sugestivo para você a partir daquela temática que você deu, que Mas é a um partir de input, uma né? Um matéria, por primeiro exemplo. ponto de partida. A partir de uma reportagem, por Sim. exemplo. Pode ser, mas aí a gente ainda não tem o controle específico de alimentar o ponto de partida, alimentar a IA do ponto de partida para ela só se recorrer àquele texto em específico. Ainda não tem como fazer assim. Ela pega de vários lugares, trabalha esse texto, você valida, né, como professora, e se você quiser colocar um outro texto, tirar todo o da IA e colocar outro, é possível, como eu falei para o professor Homero, você pode editar também, ou mesmo colocar esse artigo como uma referência do ponto. E aí os alunos terão acesso, mas a IA não é possível ainda ela alimentar somente de um banco de dados específico. Legal. Oi, professora Lilian. Acho que é a última pergunta agora. O que me ocorreu? Você criou essa célula aí, a gente clicou e tinha lá a pergunta, né? Se você quiser criar uma outra atividade nessa mesma célula, você cria? Entendeu o que eu quero dizer? Não é possível criar, porque ela já foi adicionada ao mapa, e principalmente as pessoas já começaram a responder. Para tirar um ponto do mapa, mover um ponto no mapa, a gente precisa excluir, e a gente perderia a produção. Mas nada impede que a gente crie aqui um complementar. Então, certo? para cada Pertinho. atividade, por exemplo, eu aciono uma colmeia, uma célula dessa aí, é isso? Exato, exato. Como o professor Pablo falou, a divisão é uma escolha de vocês. Pode ser por atividade, pode ser por tema, pode ser por etapa da jornada. Enfim, o formato, né? O que significa um ponto, o que ele é atribuído a ele, é uma escolha de vocês. Mas para cada uma dessas etapas é um ponto diferente. E é até melhor que os alunos conseguem se encontrar melhor na jornada, sabe? Se encontrar melhor nos conteúdos que foram passados durante todo o semestre. Também é uma Então, mas facilitação.
Eu pergunto assim, ó, que agora surgiu um monte de dúvida. Por exemplo, eu tenho 2 unidades curriculares, Uhum. a unidade B, são 2 turmas diferentes. Aí eu entro no meu Estratégia, ponho um mais aqui, crio uma célula dessa para a unidade curricular A e outra para a unidade curricular B. Sim. É isso? Isso. A minha pergunta é, por exemplo, unidade curricular A é o título. Eu criei. Aí eu quero criar atividades lá dentro. Ou eu tenho que voltar aqui e criar para cada atividade da unidade curricular 1, uma célula dessa. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Vamos lá. Cada turma vai ter sua jornada separada. Isso. Então, elas não vão se encontrar, certo? Isso. São 2 turmas diferentes. Vão ser Ótima perfis pergunta. diferentes, professora Lina. Vai ser, por exemplo, uma página para o C direito penal, uma outra página para o C bem exposta. Não vai estar misturada nessa mesma colmeia. Vai ter um perfil, vamos pensar assim, uma planilha, uma ficha para cada. E dentro dessa ficha, que você vai desenvolver as colmeias para cada atividade. E aí não dá para misturar uma com a outra. Então, por exemplo, você criou uma atividade A para aquela C, você vai ter que criar outra nesse perfil, não é isso, Raia? Não, mas como é que eu crio? Porque quando eu entro no Estratégia, eu vejo essas células aqui com o sinalzinho de mais. Como é que eu crio a jornada para uma unidade curricular e uma outra para outra? Entendeu o que eu quero dizer? Sim, cada vez que você entrar num ambiente de jornada diferente para cada uma das UCs, você vai ter o mapa em branco. E aí você cria exatamente como eu criei, mostrando para vocês. Então, mostro colocando o tema, enfim, vai criar um ponto de partida só para aquela turma. Quer ver? Você pode Abre usar essa que você mesmo criou para nós, essa da inteligência artificial. aqui. Quando você clica aí, ela entra nessa janela. Uhum. Se você quiser fazer uma outra, continuando esse trabalho sobre inteligência artificial, se você quiser desdobrar esse tema em outras atividades, onde você desdobra? É aqui na colmeia inicial? Eu crio uma aqui nesses outra em aqui branco. mesmo? Dá para inserir a Criar uma questão, não outra dá, nesses Raia? em branco. Não, Não dá para inserir Não outra dá questão? não dá eu para entendi. editar. Não, Criar uma então. outra nova. Tá, eu entendi isso. Agora, volta nas 2 unidades curriculares. O que eu criar para uma e para outra vai ficar tudo junto aqui. Ou eu como professora, separo. Separa. E tenho 2 colmeias. Separa, isso. Exato. E como que eu 2 faço isso? colmeias. Vamos lá. Aqui eu criei esse ambiente, digamos que essa seja a unidade curricular A. Ok? Tá. Eu venho aqui, vocês não vão precisar criar, acredito eu, mas vamos lá. Vou criar uma jornada só para vocês. Criar jornada. Aí eu crio outra aqui. Entendi. Unidade. Esse aqui eu vou apagar, tá, Pri? É só para o exemplo. Tá. B. Aqui, descrição. Criar jornada. Quando eu crio uma Faz aquele jornada processo. nova, Tá, entendi. ela tá em branco, tá vendo? E aí a gente cria entendi. novamente aqui E aí do eu zero. vou Quero criando ponto de as partida. atividades aí em cada célula dessa. E quando eu Exatamente. quero ver a outra jornada, eu vou naquele menu. Aqui, ó. Minhas jornadas. Menu lateral. Cadê meu mouse? Um segundo. Aqui, jornadas, minhas jornadas, como admin nesse caso. Aqui, ó. Capacitação multiplicadores seria, digamos, a unidade curricular A e a unidade Não, curricular agora B. entendi. Aí você consegue. Aí, por exemplo, a turma de unidade curricular só vai ter acesso a esse conteúdo aqui, dessa jornada. E Não, o mesmo para entendi. essa turma. Entendi. Agora é. Não, tudo bem. Era voltar no raciocínio inicial, que eu acho que. Mas tudo bem. Perfeito. Eu vou Agora apagar, tá, Pri? Foi só para exemplo aqui. Pronto. Gente, é isso. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Comentários? Percepções? Elogios, né, Rai? Críticas também, que são super importantes também. Muito legal e muitas possibilidades. Eu acho que é uma construção que agrega, né, a utilização da inteligência artificial e de diversas ferramentas na construção e o desenvolvimento, o desdobrar, que é muito atrelado à lógica do ensino
por a compreensão e esse protagonismo do aluno, e a gente ali como um mentor e tutorando e direcionando para os caminhos que a gente quer. Sensacional. E dá para colocar muita coisa, agregar com a nossa avaliação, com a 3, que é um processo, e fica o melhor de tudo é que fica tudo no mesmo lugar. Parabéns, É obrigado, isso. Rayana. Obrigada, Paulo. Muito Ô, obrigada. Rai, só uma dúvida, tá? Assim, ainda aqui no finalzinho, né? Trazer uma dúvida que é às 18h35. Mas eu vi que, por exemplo, na hora que ela corrige as respostas, a ferramenta também corrige o português, né? Gramática, digitação, essas coisas, não é isso? Ela mostra para mim no texto do aluno onde que ele errou. Assim, o português, por exemplo, se ele escrever uma palavra errada, eu consigo ver onde é que ele errou? No momento, não. E ele considera mais ainda a construção do pensamento do que a gramática em si. Mas ele ainda não indica exatamente onde foi o erro. Mas é um Mas ele ótimo pede retorno. que errou, né? Sim. Ele dá um textinho explicando, como, na verdade, Isso. mais Por, como por que pode que a ser nota foi melhorado. essa, né? Ou seja, ele teve algum erro, alguma coisa. Bom, por exemplo, eu teria que achar onde é que estão os erros do aluno, por exemplo, gramaticais, não é isso? Se esse for um critério, sim. E a gente vê essa avaliação lá, se Sim. entrar, o aluno vê Aqui, a avaliação ou só o o aluno vê a professor? avaliação, o aluno vê. O aluno, Por inclusive, pode onde? se Deixa eu autoavaliar, ver. tá, gente? Se ele tiver crédito, ele pode se autoavaliar. Aqui, no ponto de avaliação, eu ainda está modo individual. Vou abrir para vocês verem a resposta de todo mundo. Aqui tem a resposta da professora Cláudia e a avaliação. Ele traz um formato de avaliação muito mais onde pode ser melhorado do que apenas o apontar Quase o fui erro. reprovada. Tá na média, professora, tá na média, tá tudo certo. Mas é muito mais no sentido de indicar onde pode ser melhorado. Por isso que a autoavaliação, ela está aberta para o aluno. Porque se o aluno quiser responder, se autoavaliar, melhorar a resposta, responder de novo, se essa atividade permitir, né? Se vocês, como professores, permitirem esse processo. Ele pode, porque aí é uma forma dele ir melhorando cada vez mais. O erro, apontar o erro por si só, a gente percebeu que não era interessante. E o aluno ficaria ainda meio perdido. Tá, eu errei, mas como é que eu faço para corrigir isso, né? Então, é muito mais nesse sentido, em construção de pensamento, entendimento do tema, enfim. Mas ele tem essa possibilidade de se autoavaliar também. E aí o professor pode baixar a planilha usando um crédito. Depois de todo mundo Onde que responder, o ele aluno pode ver vê? aqui, ó. Ai, desculpa. Aqui. Na jornada, aqui, esse ponto laranja, um ponto de avaliação é sempre um pontinho laranja. Clica nele. Vai abrir aqui a situação desafiadora que a gente construiu, lembram? Descendo aqui, a gente tem a avaliação que foi feita, a professora Cláudia Tá. aqui fez a própria avaliação. Aí fica a Certo. resposta de um lado, a avaliação logo ao lado. Tá? É isto. Os alunos também conseguem ver. Agora sim, se tiver acionado o modo individual, lembram? Que ele só vê sua resposta, ele só vai ver a sua avaliação. Tá? Eu desabilitei para que vocês tenham acesso a todas as respostas. Eu coloquei um teste aqui que não vale, eu vou apagar. E no modo anônimo, eles veriam todas as respostas aqui, mas não saberia quem escreveu, tá? No modo anônimo, é possível comentar. Então, os alunos podem responder comentando as respostas dos colegas, assim como é no ponto de partida também, mesmo sendo um ponto de avaliação, curtir e assim por diante. Mas a avaliação é feita pelo professor ou pelo próprio aluno avaliando a sua própria resposta. Então, mas eu entrei lá nesse ponto de avaliação e aparece só isso aqui. Tem o texto da Vânia que aparece, e os outros não aparece mais nada. É isso mesmo? Porque Não aparece para você, ou da professora Cláudia? Não, a minha avaliação não aparece. Então, porque assim, a minha pergunta é: o aluno pode ver a avaliação? Ele entendeu? A sua própria, ele vê. A sua própria, ele vê. Então, eu entrei aí e não vi. Por isso que eu estou falando. Você respondeu? Respondi os dois. Respondi o ponto de autoral e avaliação... respondi Não, pela... a resposta autoral e pelo agente é no ponto de partida. É esse ponto aqui. O ponto não, de então tá avaliação certo. é esse ponto laranjinha de prova. Mas Tá. aí você pode responder Eu e fazer pensei que essa era autoavaliação.
eu pensei que era uma avaliação da resposta do ponto Ah, de partida. sim, entendi, Eu que entendi. fiz Não, confusão. Minha filha, você não nada. me conhece. Mas é ótimo, que aí tira dúvida de outras pessoas também que podem estar com a mesma. O ponto de avaliação, ele é como se fosse um ponto de prova, ele é separado. Aí, nesse ponto Tá. de avaliação, é possível realmente criar uma notinha. Gente, eu vou liberar vocês, a gente passou 10 minutinhos a mais. Se ninguém tiver nenhuma Tá outra bom. dúvida, eu vou liberar vocês e mantenho à disposição. Pri, muito obrigada pelo espaço. A gente que agradece, Rai, é sempre um prazer estar aqui com vocês, com você. E, gente, quem ficou sem acesso, quem ainda disser que tá sem crédito, é só entrar nesse link da jornada, até salvei a jornada aqui, passa para a gente o nome que a gente atribui o crédito, tá? E vamos agora nos inspirar, trocar ideias para construir formações bem interessantes e estimular que nossos professores explorem essa plataforma maravilhosa que os alunos também elogiam bastante. Rai, muito obrigada. Eu que Toda a agradeço. formação de professores, muito bom ter vocês aqui, professora Lilian, professor Homero, estamos juntos e Isso aí. tenho certeza que vai ser Ô, Priscila, massa. também só agradecer, viu, a oportunidade de aprender aqui. Ai, foi demais, viu? Muito boa, sim, Muito bom. didática. É. Gostei demais. E a ferramenta é sensacional, né, Obrigada. gente? Eu fico até meio Obrigada. assustado, assim, das possibilidades, tá? Criada por Parabéns, gente. professor, né, Homero? Criada por professores, ela É, é sensacional, né? ela Sensacional, é certeira. sensacional. Muito bacana. Obrigada, Tchau, gente. Um prazer gente. conhecê-los e estar aqui com vocês hoje. Tchau, tchau.